Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, sobre maturidade espiritual. Você sabe o que é isso? Como nós vemos se uma pessoa é ou não madura espiritualmente? Bem, para saber um pouco sobre isso, vou conversar hoje com o pastor Drummond Lacerda. O pastor Drummond é pastor da Lagoinha e também professor do Seminário Teológico Carisma. Se você quer saber mais sobre maturidade espiritual, não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. Como falta maturidade na igreja hoje, não é? Eu confesso que às vezes eu fico assustado dado o grau de infantilidade que eu percebo convivendo com meus irmãos, minhas irmãs. Tem irmão, tem irmã que age como criança, mas no sentido de infantilidade, não no sentido que a Bíblia propõe de ser criança em Cristo. Bem, mas o que é ser criança em Cristo? Tem um lado bom e tem um lado negativo? Tenho certeza que sim. Quem vai explicar pra gente é o pastor Drummond. Vou chamar só de Drummond, viu, Drummond? Só Drummond. Seja bem-vindo, querido. É um grande prazer, pastor Cássio, estar aqui, poder falar com cada telespectador desse programa abençoado, Mente Aberta, é o que a gente precisa, né? Exatamente. Ô, Drummond, inclusive esse programa que eu estou fazendo com o Drummond, espero que seja o primeiro de muitos que a gente possa fazer, né, Drummond? Drummond já me ajuda lá na rádio, né? Sempre às quintas-feiras. Estamos juntos lá na rádio e é tão divertido, ao mesmo tempo tão enriquecedor, né? Tudo que a gente tem tratado na rádio. Ao meio-dia, o debate super, né? Super debate. Na 90,1 FM. Também quem está aí fora de Belo Horizonte consegue ouvir a Rádio Super pela internet. Entra no site da Lagoinha, lagoinha.com, e lá tem um link para a Rádio Super. E de segunda a sexta, meio-dia a 1, nós temos nosso programa. E nas quintas-feiras, o Drummond, junto com a equipe do Carisma, sempre me ajuda fazendo o programa. E um dos programas que fizemos, na realidade, acho que foi o primeiro programa, nós tratamos do tema maturidade. Ô Drummond, há uma certa confusão no meio da igreja sobre essa questão de ser criança em Cristo. Porque a Bíblia, Jesus mesmo falou que se a gente não for como uma criança, a gente não pode entrar no reino do céu. Né? Por outro lado, na própria Bíblia, Paulo mesmo diz que, por exemplo, ele critica a igreja em Corinto porque eles eram crianças demais. É para ser criança ou não é para ser criança? Nós temos que entrar no acordo. Né? É uma exploração da metáfora sobre criança exacerbada. Né? Por exemplo, a metáfora ela é uma figura de linguagem que vai indicar ao que Deus está querendo nos dizer. Quando Jesus diz para ser simples como uma criança, ele está ressaltando os pontos de virtude de uma criança. A criança, por exemplo, ela é pura, ela é inocente, ela é simples. Essa simplicidade de criança é algo que Jesus quer que nós tenhamos, essa pureza. Agora, a criança também tem outros lados que não são assim tão louváveis. Por exemplo, o egoísmo. A criança ela diz muito meu, é meu, é meu. Dificilmente uma criança, ela diz nosso. Isso já é até uma característica de uma pessoa imatura. A pessoa imatura, ela usa muito o pronome meu. A pessoa madura, ela usa muito o nosso. Quando o homem mais maduro que pisou na terra esteve entre nós, ele ensinou uma oração que dizia Pai Nosso. Mas para o imaturo é meu pai, são as minhas coisas, são os meus brinquedos, é a minha igreja, é o meu ministério. Mas quando a gente começa a entender a maturidade, o pronome muda, né? O programa hoje vai ser muito bom, porque você já está levantando a bola aí para eu cortar e eu vou levantar para você cortar também. Porque o que hoje em dia a gente ouve muito nas igrejas é essa tese do meu. Porque eu já vi muito essa história. Deus vai resgatar o seu sonho, o importante é o seu sonho, a sua prosperidade, o seu isso, o seu aquilo. Isso, pelo que você está colocando, é um sinal de imaturidade. Se eu coloco esse egoísmo, esse umbiguismo dentro da minha fé, né? A gente começa a perceber que quando é centrado em si mesmo, não é o cristianismo, não é a maturidade do cristianismo. Até mesmo a prosperidade, Deus não tem problema nenhum com a prosperidade. Mas o problema é quando a prosperidade vira um fim em si mesmo e não um canal onde eu possa abençoar mais pessoas. Todas as vezes que Deus visou prosperar, Ele não tinha apenas a pessoa em questão em jogo. Ele pensava no que viria depois. Por exemplo, José. Deus tinha um sonho para José. O sonho era para José. Mas quando nós olhamos a história, percebemos que o sonho não era só para José. Tinha a ver com a família da fé, tinha a ver com seus irmãos, tinha a ver com seu pai, tinha a ver com toda uma nação que precisaria da sabedoria e prosperidade que havia sobre José. Eu costumo dizer que a maturidade da fé não é simplesmente receber Isaac,
é ser capaz de dar Isaac. Aí que é difícil. Aí que é o grande desafio da fé. O Tiago, ele aponta que a justificação, a maturidade da fé de Abraão não se deu quando ele recebeu Isaac, mas quando ele sobe aquela montanha e é capaz de dar Isaac. A maturidade, ela é vista pela nossa capacidade de doar, de pensar mais no outro. Hoje em dia, os crentes imaturos pensam num culto para si. Mas o culto, até a visão de culto deveria ser uma visão para Deus, para o Senhor. Ou seja, o culto não é para a minha alegria, mas para a alegria do Deus que eu sirvo. Então, é um sinal de maturidade, por exemplo. Engraçado, eu já li isso em algum lugar, que a gente não deve andar como criança, né, por todo vento de doutrina, porque é um sinal de maturidade. Então, aquela pessoa que fica pingando de igreja em igreja também. Quando o apóstolo Paulo diz isso em Efésios 4, ele fala o seguinte, ele fala dos 5 dons. Ele diz o pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo, o profeta. Ele diz que Deus deu os 5 dons para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. No final do texto de Efésios 4, no verso 14, ele diz assim, para que a gente não seja mais menino, levados por todo vento de doutrina. Ou seja, Deus deu os 5 dons do ministério, toda a capacidade do pastor de pastorear, do mestre de ensinar, do profeta de ser inspirado divinamente, para que o crente alcance maturidade, para que ele não seja mais menino. E o menino, muitas vezes, ele é levado por todo o vento de doutrina porque ele não tem solidez, ele não tem fundamento. Os ministérios, e acho que isso é tão importante a gente falar, pastor Cássio, porque às vezes eu vejo também que a parte de cima, os ministérios, estão muitas vezes alimentando a imaturidade e não conduzindo os cristãos à maturidade, a ter um senso de convicção e de fundamentação, onde ventos de doutrina, onde heresias, onde besteiras, vamos colocar assim bem rasgado, não vai conduzir as pessoas ao abismo. Então, o fundamento de vida, de fé, vem através de ministérios que estão visando o crescimento. Hoje em dia, a mensagem de maturidade tem sido uma mensagem muito importante, eu creio que profética para a nossa nação, para o momento que estamos passando, porque nossas igrejas incharam de a gente ter muita gente sendo salva e ganha. E isso, nossa, longe de falar mal contra isso. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Só que assim, nós estamos com muita gente salva, mas muita gente imatura dentro da igreja. Então, o que acontece é o seguinte, tem um inchamento, tem muita gente envolvida, mas pouco crescimento. Isso está nos fazendo muito mal. Pelo quê? Porque nós temos tanta gente, mas a imaturidade tem feito que haja divisões em nosso meio, ciúmes, contendas, coisas que um crente maduro não vive mais. Lá em Coríntios, quando Paulo, 1 Coríntios, 1 Coríntios 3. Quando Paulo critica a imaturidade da igreja de Corinto, é porque estava tendo isso. Repara que ele fala o seguinte, se há entre vós contendas e ciúmes, 1 Coríntios 3, se há entre vós contendas e ciúmes, não é assim que sois carnais ou meninos em Cristo? Repara que o apóstolo Paulo, ele deu um sinal de maturidade. Se há problemas de relacionamento interpessoal, ciúmes e contendas são problemas de ordem interpessoal, ou seja, relacionamento com o outro. Se há problemas interpessoais, significa que vocês são imaturos. Logo, a gente pode fazer o inverso do texto. A maturidade você começa a perceber também pela facilidade na relação interpessoal. Então, se você quer ver se uma pessoa é imatura ou madura, você vai começar a ver a facilidade ou a dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Por isso que o apóstolo Paulo também coloca em 1 Coríntios 13, dizendo que o amor é o auge da maturidade. Ele diz, quando eu era menino, eu falava com menino, eu sentia com menino, eu pensava com menino. E quando ele diz isso, antes de falar isso, ele fala do amor. Ou seja, Paulo está conotando que a fase da maturidade, não da meninice, é quando eu amo. E o amor facilita as relações. Você, como pastor da Lagoinha, professor do Carisma, Drummond, você pode falar de um lugar muito qualificado pelo seguinte, eu fico pensando, Lagoinha, com 60, último número que eu lembro do Atos hoje, 62 mil, alguma coisa assim. Eu sempre me confundo, porque atualiza a cada domingo. Um dos alvos, então, uma das ferramentas, algumas ferramentas, a liderança da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio, mas toda a liderança, dentro dessas ferramentas, para levar à maturidade, eu imagino algumas, e se eu estiver errado você me corrija, mas eu imagino que, por exemplo, as lagoinhas espalhadas na cidade,
a finalidade delas, as células, a finalidade dessas que são ferramentas, é promover o quê? Esse relacionamento interpessoal que fica mais difícil na grande reunião, né? E isso nos leva à maturidade, porque nós não crescemos. Tem pessoas que acham assim, não, se eu orar, jejuar e ler a Bíblia 24 horas eu vou ser maduro. Não é assim que a Bíblia ensina. A oração, o jejum, a leitura bíblica são importantes, fazem parte do alimento do céu que eu vou receber para amadurecer, mas as relações são muito importantes. Eu acho muito interessante quando Paulo ele ensina para a igreja de Corinto, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Quer dizer, quem nos leva a crescimento é Deus, mas Paulo tem que plantar, Apolo tem que regar, ou seja, tem que ter ministérios na minha vida, tem que ter pessoas nas relações de célula, de igreja, que trazem a semeadura, que trazem a água para regar, para que Deus possa dar crescimento. Ou seja, eu não vou crescer espiritualmente simplesmente falando que Deus é o autor. Se Deus é o autor do crescimento espiritual e nós cremos que sim, então Deus fez um jeito para eu crescer. É Ele quem vai dar, mas tem semeadura na vida dos Paulos, tem semeadura na vida dos apóstolos. Às vezes é uma conversa de... Quantas vezes nós já crescemos assim, né? Vamos almoçar com alguém, vamos para um shopping, um líder ou um amigo da igreja, a gente vai se relacionar, no meio do lanche, né? Alguma conversa, alguma coisa que ele fala, convivência. Hoje em dia, acho isso tão importante dizer que tem muita gente que fica em casa, tem aquela coisa assim, Cristo em casa. A igreja do eu sozinho. A igreja do eu sozinho. E não se relaciona, não vai aos cultos, não vai às células e acha que vai conseguir uma maturidade espiritual assim. Isso é impossível. Isso não é cristianismo. Cristianismo se dá pelas relações, pela comunhão, pelo partir do pão, como a igreja primitiva vivia, né? Agora, você está falando, é a metáfora tem a metáfora da criança, mas tem a metáfora também daquela coisa orgânica da planta. Né? Porque Paulo, né? um semeia, outro vai tratando, não é isso? Regando. Né? Regando, e o crescimento quem dá é Deus. Mas para uma planta crescer, às vezes quem está cuidando da planta tem de vez em quando dar umas podadas na planta, não é? Inclusive, é interessante que certas plantas, por não serem podadas, elas não crescem. É muito interessante isso. Se você olhar, Jesus disse isso em João capítulo 15, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor. Ele diz, todo ramo que dá fruto, o agricultor poda. Eu acho interessante que a pessoa já está dando fruto, mas há um podar. Toda pessoa que está em crescimento, ela precisa de podar. Podar em paisagismo significa tirar as partes doentes de uma árvore, para que ela possa se desenvolver. Então, no paisagismo, o agricultor ele precisa tirar as partes doentes. Isso significa que eu posso estar dando fruto, mas posso dar mais fruto, Sim. Eu posso crescer mais. Mas tem coisas doentes que o agricultor muitas vezes vai podar. Às vezes Deus faz, o senhor é pai, pode dizer isso muito melhor do que eu, quando se deixa uma criança, por exemplo, no colégio. Eu já vi essa cena e vi os pais sofrendo nessa hora, né? Tem pai que chora mais que o filho. Tem pai que chora mais que o filho, porque vê doloroso, o filho chora para estar ali. Mas é muito importante, todo pai fala isso e todo educador acho que fala isso também, é muito importante esse período, esse momento. Agora, o pai fica com o coração na mão, mas podar, parece que a criança olhando aquilo, pode parecer meu pai me abandonou. Maldade, né? Maldade, é um sofrimento meu pai me deixar nessa escola, sozinho, sem a presença dele. Mas a gente sabe que isso é muito importante para o crescimento. Tem hora que o nosso pai nos poda. Isso. Tem hora que ele nos deixa em situações que parece que ele está sendo mal, mas ele não está sendo mal. Quando Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, Deus afastou Abraão da sua família. Isso parece ser ruim, mas isso fez com que ele fosse o pai da fé. Tem muitas horas na vida do crescimento espiritual que parece, só parece, que Deus está sendo mal. Mas Deus está nos possibilitando, às vezes, Deus está nos afastando da dependência de homens, por exemplo. Muitos líderes têm que aprender isso, aprender a deixar o liderado muitas vezes fazer sozinho, não fazer tudo por ele. Porque enquanto a pessoa é criança na fé, ela acabou de se converter, é um novo
a um novo nascido, né? Você alimenta de uma forma, você se doa de uma forma, assim como no reino natural, na realidade natural, você alimenta a criança, dá papinha, limpa, né? Mas quando vai crescendo, se espera e tem que se deixar uma independência. Tem que se deixar ele um pouquinho sozinho. Às vezes ele vai errar, mas faz parte do processo. Deus, muitas vezes, eu já reparei isso na vida cristã, minha e de muita gente, que parece que tem momentos que Deus nos deixou. Né? Que a pessoa tem uma sensação como se Deus fizesse isso, mas Deus não faz. Mas Deus muitas vezes parece fazer isso, mas Ele não está sendo mal. Ele está nos levando ao amadurecimento. Estou lembrando de Jesus lá no barco, lá, né? Dormindo, né? E quando ele levanta, lembra da situação? Né? Quando ele levanta, ele fala, vocês não estavam confiando em mim. Né? Na realidade, quando ele fala, vocês não estavam tendo fé, estou no barco, estou no controle. Eu estou com você e parece que Deus nos deixou. Eu acho tão interessante quando Jesus ele deixa os discípulos irem e fala assim, vamos passar para o outro lado. Aí Jesus vai para o monte, fica orando por horas e deixa eles. E aí eles começam uma tempestade terrível, desesperam até a pronto de morte. Jesus vem andando por sobre as águas. Agora pensa comigo, Jesus deixou eles sem a presença dele. Parece uma maldade, mas Jesus deixou os discípulos irem com uma palavra de passar para o outro lado, com uma palavra de que ele estaria com eles. Muitas vezes parece que Jesus nos deixou sozinhos para a tempestade, mas ele nos deixou, não deixou sozinho, deixou com uma palavra. Crentes imaturos querem sentir o tempo inteiro, querem ver o tempo inteiro, mas Deus muitas vezes parece que nos dá ausência para nos mostrar o seguinte, você não está vendo, você não está sentindo, mas você tem uma palavra para passar do outro lado. Então, a tempestade não vai acabar com você. O maduro, ele não é dependente de emoções e não é dependente daquilo que ele vê. O maduro é confiante, crente na palavra que recebeu de Deus. A criança é um sinal de maturidade. A criança que quer o papai e a mamãe lá da caminha a noite inteira. Toda hora. À medida que vai crescendo, você até entende, a criança ela é dependente. Agora, uma pessoa adulta não é razoável que o papai e a mamãe estejam da caminha, né? E se o pai e a mãe cederem a esse capricho, eles vão alejar essa criança. Ou seja, essa criança pode se desenvolver, mas vai depender de uma forma exagerada, como se ela não tivesse uma autonomia. Eu sei que é esquisito um pouco falar assim, mas a gente tem que colocar bem. Independência é algo que Deus também quer nos dar. Vamos colocar bem, a gente tem que ser dependente do Senhor para tudo. Mas independência, ou seja, não depender de tudo, das pessoas, ou de estar vendo e sentindo o tempo inteiro, é um sinal de maturidade. Isso não vai indicar que a gente vai deixar de ser dependente de Deus. Levados em roda por todo o vento de doutrina, olha a ideia, levado é uma pessoa que é sempre conduzida por outro ou conduzida por uma situação. Isso significa que o maduro não é levado. O maduro tem convicções formadas em Deus e sabe caminhar pelas próprias pernas. Claro, sob direção e supervisão divina, mas sabendo caminhar. Ele escolhe depender, né? Exato. Ele caminha em dependência de Deus, mas ele não caminha numa dependência exagerada, exacerbada. Talvez a própria tese do robozinho, daquela coisa excessiva da predestinação, de que como se fôssemos robozinhos que Deus deu corda. Que vai e que não para ouvir. A grande questão é parar para ouvir, mas também depois de ouvir, ter ousadia para ir. Eu acho que é até um ponto que eu trabalho muito, que é a questão do equilíbrio. A grande questão nossa para uma maturidade, para você, telespectador que está me vendo e me ouvindo, né? É muito importante que a gente tenha uma coisa, a gente tem equilíbrio. O maduro é uma pessoa equilibrada, porque o que nós vemos hoje no Brasil, que caracteriza para mim muito a imaturidade, é o desequilíbrio. É impressionante. Por exemplo, se a gente fala de depender, a pessoa depende, ora, ela busca, mas fica tão dependente que vira passiva. Aí não faz nada, não age nada, não se move para realizar coisa alguma. Por outro lado, nós temos aqueles crentes, vamos dizer assim, mais ousados, que vão, realizam, fazem, mas essas pessoas são tão impulsivas, que elas fazem aquilo que dá na teia delas, elas não têm temor e reverência a Deus para parar e orar e ouvir. Então, nós precisamos de gente que depende para ouvir, mas gente que é ousada para agir. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Hoje, a igreja brasileira, o que mais sofre a igreja, eu creio, é o desequilíbrio. Existe um pecado que é o pecado da gula.
pecado da gula nos ensina um princípio muito forte. O pecado da gula ensina o seguinte, comer é uma coisa boa, e todos nós, eu acho que concordamos, né? De uma picanha a um doce, comer é uma bênção de Deus para nós. Mas comer de forma desequilibrada, exagerada, constitui-se numa obra da carne, num pecado chamado gula. Olha o que a gula está nos ensinando. Que uma coisa boa, feita de forma exagerada, faz aquilo se tornar pecaminoso. Descansar é uma benção, mas descansar demais é preguiça. É preguiça. Trabalhar é bênção de Deus, mas trabalhar demais é um ativismo que pode negligenciar a minha vida com Deus e a minha vida com a minha família. O próprio estudo, né? Próprio estudo. Tudo que é feito de forma exagerada, desequilibrada, pode se constituir em um erro e ser nocivo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com até coisas boas que fazemos de forma desequilibrada. Hoje as redes sociais estão aí. WhatsApp, hoje particularmente é um dia que nós estamos vivendo quase aí um momento crise, sem WhatsApp, 72 horas bloqueadas, esse dia da gravação a gente está vivendo isso, as pessoas desesperaram. Agora, a rede social é ruim? Claro que não. WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso é bom. Você não pode ficar dependente. Agora, o exagero constitui ou faz aquilo ser pecaminoso. Hoje tem pessoas que não conseguem ter equilíbrio no tempo. E talvez o equilíbrio no tempo possa ser um bom teste para a gente pensar o seguinte, estou sendo maduro? Tem tempo para orar e tem tempo para minha família? Tem tempo para leitura bíblica, mas também tem tempo para comunhão com os irmãos? Tem tempo para eu estar numa rede social, mas tem tempo para eu brincar com meu filho? Ou seja, o meu tempo é equilibrado? Isso é um sinal de maturidade. E quando você estava falando de poda, eu estava pensando que para a planta, né, que é podada, com certeza, se eu pudesse colocar sentimentos humanos numa planta, ela não acharia gostoso. Né? Ela não acha gostoso porque há uma poda, mas a poda é para cuidar da planta e para que ela cresça. Me parece que, pegando essa analogia para o cristão imaturo, o cristão imaturo ele não aceita a poda. Porque quando a gente fala poda de Deus, fica uma coisa meio metafísica, né? Mas muitas vezes Deus usa, ou normalmente Deus usa seres humanos para fazerem essa poda na vida dos cristãos. E tem muito cristão, me parece, que é um sinal de maturidade, o cristão que não aceita quando a poda vem do seu líder, do seu pastor, não é verdade? Eu vou dizer para o senhor uma coisa que eu acho que é muito importante nisso. Tem horas que a gente atribui a homens. O meu pastor... Vou dar um exemplo. O meu pastor não me elogia, não me reconhece. E ele olha, o imaturo sempre olha a atitude do pastor e fica chateado, magoado com o pastor que não o reconheceu e elogiou. Mas muitas vezes isso demonstra um vício em elogio, um vício no reconhecimento humano. E aí, se não tiver reconhecimento, não faz. Aí basta tirar o reconhecimento, o elogio, que a pessoa vai parar de fazer. Isso é imaturidade. Muitas vezes quem fez o líder não reconhecer e não elogiar foi o próprio Deus. Para quê? Para não fazer essa pessoa viciada em elogio, ou dependente de elogio, mas para fazer essa pessoa dependente da aprovação divina. Tem muitas horas, se você olhar a vida de Estevão estava sendo apedrejado, mas o céu estava ficando de pé para a atitude de Estevão. Ou seja, tem hora que a terra não vai nos reconhecer, não vai nos aprovar, não vai nos aplaudir. Na verdade, tem hora que nós vamos ser criticados, mas o céu está aprovando. Se eu sou imaturo, eu só vejo a aprovação da terra. Se eu sou maduro, eu vejo a aprovação do céu. E hoje em dia, a imaturidade olha apenas questões como popularidade, aplauso, reconhecimento da terra e não percebe a maturidade para ver o céu. Então, às vezes, o pastor não elogiou você exatamente para tratar você, é uma poda, para que você não fique dependente de elogio humano, mas você se volte para o Senhor. E às vezes é um não que o pastor dá mesmo, né, Drummond? Às vezes ele vai dizer, não, você não pode fazer isso, isso é errado, e o imaturo fica todo magoado, todo cheio é um ego, né, inflado, que não pode receber o não. Eu costumo dizer que dá para ver maturidade pelos ouvidos, dá para ver maturidade pelo jeito que a gente é corrigido. Quando nós somos corrigidos, há uma sabedoria no maduro para entender assim, eu posso aprender com isso, eu posso crescer com isso. A humildade, eu vejo que as pessoas acham que ser maduro é ser aquela pessoa tão cheia de conhecimento e saber que ninguém o pode corrigir.
Mas maturidade está muito longe disso. O maduro é uma pessoa humilde, capaz de aprender, capaz de ouvir. Paulo, ele chega no final da sua vida cristã, escreve uma carta a Filipos, em Filipenses capítulo 3, ele diz: não julgo que eu haja alcançado, ou que eu tenha chegado no estágio de estar perfeito. Ou seja, ele está vendo, o apóstolo Paulo está vendo imperfeição na vida dele depois de uma estrada tão grande com Deus. Né? Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe que precisa aprender, sabe que pode ser corrigido, sabe que o solo do seu coração é um lugar onde Deus pode corrigir, onde Deus pode trazer uma pessoa para ministrar. Hoje eu vejo imaturidade, pastor Cássio, muito assim, as pessoas, desculpa a expressão, mas chatas, sabe? Não consegue, ouve um sermão, ouviu 50 minutos de sermão, tem 2 minutos que ele não concorda, que ele não gostou, são os 2 minutos que ele reteve do sermão e fala: essa mensagem foi terrível. Foi para mim e o senhor estava mandando mensagem para mim. Aí tem 48 minutos que foi muito bom, que ele simplesmente não reteve. A Bíblia diz: julgai tudo e retém o que é bom. Ou seja, a matemática devia ser inversa. Se eu ouvir 48 minutos no sermão que eu não concordo, né, ou que teve coisas que eu não concordo na Bíblia, mas tem 2 minutos que foram bons, o maduro enfoca. O coração dele está focado naquilo que foi bom. Ele retém o que é bom, ele não retém o que é ruim. Isso é uma característica de uma pessoa madura. Né? Falar em reter o que é bom, né, e o maduro retém o que é bom, com certeza você conseguiu reter aqui muita coisa boa nesse livro, né, Drummond? Queria que você explicasse, está na reta final, falta 1 minutinho só, mas é um livro que fala sobre maturidade, né? O Fora do Alcance das Crianças é um livro que eu escrevi exatamente com essa temática que eu acabei de falar, né? Sobre a maturidade. Aí, nesse livro, eu trato sobre a importância de ser maduro, o que é ser maduro, essa questão do equilíbrio e como chegar à maturidade. A imagem, inclusive, é isso, o equilíbrio. O Fora do Alcance das Crianças é uma brincadeira que eu faço com aquelas tarjas que dizem assim: mantenha fora do alcance das crianças, água sanitária, remédio, geralmente tem isso. Mas não é porque a água sanitária é ruim, ela limpa as coisas, mas na mão de criança, a criança às vezes ingere, ou seja, vira veneno. Tem coisas boas que viram veneno na nossa vida pela nossa imaturidade. Então, tem muitas vezes, Deus tem coisas para nós que são maravilhosas, mas pela nossa imaturidade tem virado veneno para nós. Tem que saber a hora certa, né? É Eclesiastes 3, né? O coração do sábio sabe o tempo e o modo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.